O convidado na bancada do Jornal da CBN Santos de hoje é o antropólogo Darrell Champlin. Darrell, bom dia, obrigado pela presença aqui na CBN. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer estar por aqui. Vou te perguntar de novo, a pronúncia está correta do nome? Darrell, Darrell. Mas não tem problema, é próximo o suficiente, né? Agora, conta pra gente qual é a verdadeira função do sonho. Os sonhos, na verdade, são várias categorias que a gente pode colocar, mas eu acho que a principal função de qualquer sonho seria trazer para a superfície da mente da gente um conhecimento, entre aspas, velado pelo nosso consciente. Em outras palavras, a gente tem lá um trauma, a gente tem uma coisa a resolver, a gente tem um problema com o qual a gente precisa lidar. O sonho vai mostrar isso daí pra gente e trazer um alerta. Olha, você precisa lidar com esse departamento da sua vida. Mas há sonhos também que vêm para te dar um caminho para o futuro. E diz assim, olha, se você continuar nesse caminho, é isso que vai te acontecer. Então não existe uma única categoria que você poderia dizer que funcionaria para a gente dizer, olha, esse sonho é especificamente para isso, ou o sonho serve só para uma coisa ou para outra. Eu acho que é multifacetado. E a gente tem diversos ângulos de análise que a gente pode usar. Eu sempre pergunto, mas o que isso significa para você, para a pessoa que me relata um sonho? E depois eu pergunto, mas de que forma que isso está relacionado aos seus amigos? E por fim eu falo, mas de que forma que isso está relacionado com a sua relação com os seus amigos? Então, depende da hora e depende do sonho. Né? Agora, se a gente estiver, vamos dizer, sofrendo com estresse, isso afeta diretamente o sonho? Mas sem dúvida alguma. E não só o sonho, mas o sono também. São 3 as principais fases que a gente vive. A gente tem a fase desperta da vida da gente, a gente tem a fase do sono na vida da gente e a gente tem a fase dos sonhos. E qualquer fator, que a gente chama de fator estressor, que estiver realmente incomodando naquele momento e você não estiver lidando com ele, vai, sem nenhuma dúvida, interferir com a qualidade do sono que você tem e vai interferir também com a qualidade, quantidade e, quem sabe, com a força dos sonhos que você tem. Né? E a maior parte de nós não transita muito bem nessas 3 fases da consciência. Né? A gente pensa que quando a gente está dormindo, a gente está completamente desligado do mundo, quando na verdade esse não é fato. E a gente pensa quando a gente está desperto, que a gente também está completamente desligado da fase do sono e dos sonhos, o que também não é verdade. Então está tudo amarrado uma coisa com a outra. Darrell, você costuma dizer que o sonho tem a ver com o nosso passado, com o presente e também com o futuro. Isso. Como que a gente pode encaixar tudo isso num único período do nosso dia, digamos assim? A gente costuma, principalmente quando as pessoas relatam sonhos pra gente, a gente gosta de perguntar exatamente em que momento que a pessoa teve esse sonho, se ela consegue lembrar, em que horário ela teve. E de modo geral, a pessoa vai relatar que ela lembra dos últimos. Né? Se você tem um ciclo de sono normal, você vai acordar no último ciclo e lembrar daquele sonho. Dentro, pelo menos na opinião de muitos especialistas, dentro desse campo de estudos, a gente acha que quando a gente adormece a primeira fase do sono da gente, está relacionado ao presente, porque está muito fresco na mente da gente o que estava acontecendo no dia. Na segunda fase, a gente acredita que, e essas fases duram de 2 a 3 horas, a segunda fase a gente acredita que esteja relacionado ao passado, às vezes o passado distante. Então, se você tem um sonho no meio da madrugada, normalmente a gente entende como sendo algo de um passado remoto seu. E quando você tem aquele sonho na última fase, a gente interpreta como lidando com o futuro próximo ou o futuro distante. Né? Então, a gente procura dividir a fase do sono e dos sonhos nesses 3 grandes períodos. Mas se a pessoa acorda, então, no meio da noite, ela pode, por exemplo, no meio da noite, lembrar de um sonho que remete ao passado. Muitas vezes remete, e a gente procura tentar entender o que aconteceu com a vida da pessoa lá atrás, quando ela relata um sonho ocorrido nesse horário. E são muitos os casos de pessoas que vêm relatar problemas familiares muito antigos, e aí tem aquele sonho naquela hora, e aí surge aquele fator estressor que a pessoa teve 10, 15, 20 anos antes. Né? E quando isso surge, a gente tenta remendar aquela ferida lá de trás. Agora, de que forma a pessoa porque não é todo mundo que tenta entender o que esse sonho significa na vida dela, né? Acordar, sonhei. E também não lembra do sonho, né? E muitas vezes não lembra. E a gente não lembra da maioria deles. Se você lembrar de 2 ou 3, você está com muita sorte. E normalmente nem, né?
e você tem de 35 a 50 deles todas as noites, né? Requer um certo nível de treinamento. Mas é aí que tá, a gente dissocia as 2 ou 3 fases da vida da gente uma da outra. A gente procura agir de uma forma racional, e esse é um dos grandes problemas da ciência moderna, é um racionalismo absurdo, um reducionismo absurdo. A gente pensa que uma fase da vida da gente está destacada e é independente da outra. Então a gente costuma dizer, o sonho, isso é só uma bobagemzinha qualquer, isso não quer dizer nada, né? Até que de repente um sonho se torna absoluta realidade, era literal, e aí te atrai a atenção. Aí você fala, não é acidente, nem é coincidência. Existe aquela condição, você está sonhando, aí de repente você acorda um pouco e você volta, tenta dormir, voltar para o seu sono e conduzir o seu sonho? Chama sonho lúcido. Existem muitos bons exercícios a se fazer. Um dos bons exercícios é quando você deita, você sugere para você mesmo que você vai acordar no meio de um sonho e direcioná-lo. É inclusive um rito de meditação que você faz antes de dormir para que isso seja possível. Eu costumava dizer que terapeuticamente isso não tem efeito, que a gente não consegue tratar de um trauma da gente direcionando um sonho. Mas depois eu comecei a estudar a resolução de problemas na vida desperta dessa forma. E eu descobri que realmente quando você coloca a coisa em andamento e você começa a entender e depois participar dos seus sonhos, realmente a coisa acaba dando certo e você consegue resolver traumas bem antigos dessa forma, né? Sonho lúcido é o que a gente chama. Mas o que é necessário para isso acontecer, Darryl? Não é tão simples assim, né? A pessoa que se interessa, de que forma isso pode realmente mudar a vida dela? O interesse é a primeira grande chave. Eu chamo de a força da intenção. A gente toma consciência da necessidade emocional da gente. E daí você coloca esse andamento. Não é muito comum na sociedade moderna, particularmente ocidental, que se faça isso. As pessoas, como eu falei, estão sempre destacadas da realidade de um ou do outro, né? Então, a grande chave é a gente começar a compreender que sim, essas fases da vida da gente estão interconectadas e são interrelacionadas. E quando a gente consegue começar a fazer essa conexão, a gente começa a tratar melhor dos grandes problemas emocionais, principalmente, que a gente acumula. O senhor conhece casos de pessoas que passaram a se interessar, no caso, querer interferir nesse sonho durante a noite, e que mudou a vida dessa pessoa mesmo? Dezenas. Dá para dar um exemplo para a gente, até para tentar entender de que forma isso pode vir para a nossa realidade? Isso na época da pós-graduação, tinha uma colega de turma que tinha um sonho recorrente, onde ela era perseguida por Hitler em pessoa. Né? Então era um sonho do tipo que a gente chama de sonho de sombra. Isso aí é Jung que falava. Que a gente tem uma série de símbolos universais no sono da gente. E um desses símbolos universais, então, seria essa sombra. E essa moça era perseguida constantemente por este indivíduo historicamente muito ruim, né, que foi Hitler. E num trabalho que a gente fez de terapia, que a gente chama de terapia de cadeira vazia, que é um tipo de uma atuação que a gente faz, é o que a gente chama em inglês de role playing game, RPG, a gente desempenha o que a gente está sonhando. E efetivamente o que você faz é criar um diálogo ou um monólogo com os símbolos que aparecem para você. Então ela conversou com este símbolo que era Hitler. E o Hitler falou para ela, mas espera, você não se lembra que eu sou o seu padrasto? E ela falou, mas de que forma? Como isso? E aí você vai desenvolvendo esse diálogo e ele falou para ela, você não se lembra das várias vezes que você? Então ela tomou consciência absoluta, instantânea, que havia ocorrido quando ela era bem jovem. Isso durante a terapia. Isso durante a terapia, mas o que aconteceu? Ela tomou consciência através daquela simbologia, ou do entendimento daquela simbologia, do grande trauma que ela tinha sofrido e ocultado por anos. Então, ao tomar consciência que é possível de a gente entender traumas nossos passados através de simbologia, de pesadelos, muito comumente, a gente começa realmente um processo curativo. E aí a pessoa, quando faz essa associação simbólica entre eventos passados e eventos presentes, ela passa a prestar muito mais atenção no mundo dos sonhos.
Normalmente esses sonhos se repetem mesmo, como aconteceu no caso dela, a pessoa sonha sempre, então você precisa ficar atento que isso pode realmente significar alguma coisa? Quase todos os sonhos durante um determinado período de tempo, eles são recorrentes. Em outras palavras, os sonhos que você teve hoje, provavelmente você teve ontem, anteontem, provavelmente você vai ter amanhã, e provavelmente ao longo dessa semana toda. Porque o que ele está fazendo é lidando com problemas atuais seus. E você vai dormir, você não jamais pode imaginar que quando você deita, você está liberada do dia. Você não está liberada do seu dia. Você só continua. Alguns, inclusive, argumentando que você está muito mais consciente, a sua mente está muito mais ativa enquanto você dorme do que enquanto você está desperta, né? Então, não dá para dissociar. E aí você, quando deita, você está tratando daquele mesmo problema recorrente ao longo daquela semana. Agora, dito isso, existem sonhos que são muito mais prevalentes ao longo da vida da gente, ou recorrentes. E enquanto você não descobre o fio da meada daquele sonho específico, provavelmente você vai continuar tendo. Uma vez que você descobre, ele para. Quando é pesadelo, uma vez que você descobre o que ele está querendo dizer para você, ele para. Porque é realmente uma mensagem. Porque é uma terapia que você essencialmente está fazendo, é um processo curativo. Existem diversas maneiras de você provocar esse processo curativo, que são extra-sonho, né? Você pode usar a prática da meditação, por exemplo, para começar a acalmar a sua mente. Às vezes, no processo da meditação, depois que você dorme, isso daí já vai tranquilizar o sonho recorrente que você tem. Como que é esse trabalho de meditação? De que forma isso... Aí, no caso, é que nem a terapia. É feito num outro momento do seu dia para tentar entender aquilo que acontece durante a noite. Acabei de lançar um livro, inclusive, que trata dessa questão da meditação. Esse livro chama Eu, ou I-Eu, que, na verdade, eu tive a inspiração pelo nome do livro numa hora de meditação. E ele apareceu para mim porque um dos grandes tormentos da vida da gente hoje é o ai tudo, né? Tudo. O iPad, o iPhone, enfim, todos os ais da vida que se transformam dentro da gente. A gente passa a acreditar que a gente precisa ter para ser, e se você não tiver um iPhone, você está encrencado, né? Ou alguma coisa parecida com isso. E isso gera muito estresse. Então, a prática da meditação, que depois vai aquietar sua mente, inclusive nos seus sonhos, ela é feita, pelo menos eu a faço 2 vezes por dia, tem gente que faz uma vez só. E enquanto você está em meditação, a sua mente desacelera consideravelmente. Vou dar um exemplo. Dentro dos primeiros 4 minutos do seu sono, da sua meditação, dentro dos 4 minutos da sua meditação, você já reduz enormemente a produção do hormônio do estresse, que se chama cortisol. 4 minutos é o que leva para o seu cérebro começar a reduzir a emissão de hormônio de estresse. Aos 17 minutos do seu ciclo de meditação, você está tão relaxado como se você estivesse em sono profundo. E se você consegue 2 vezes por dia, fazendo meditação, abstrair da sua vida de pensamentos recorrentes, 90% dos nossos pensamentos por dia, 90% deles são os mesmos, e 70% desses pensamentos são ruins. Em outras palavras, a gente está constantemente remoendo. Alguém vai puxar meu tapete, ou alguém puxou o meu tapete. Meu namorado vai me trair, ou me traiu. Não sei quem está me agredindo, e assim por diante. Se você consegue eliminar essa repetição de pensamentos ruins 2 vezes por dia, por 20 minutos, você já está fazendo uma terapia incrível para você mesmo, né? Então, isso depois, ao meditar, ou ao criar o hábito da meditação, quando você vai dormir, os seus problemas já se reduziram, porque você já está lidando com eles 2 vezes por dia. Isso pode interferir diretamente, então, na vida da pessoa, para você, principalmente em relação ao sonho ou de uma maneira geral? De modo geral. O sonho é o resultado de um dia agitado. O sonho é um resultado de um trauma passado. O sonho é o resultado de uma esperança futura. Quando você aquieta a mente, e você não precisa mais estar constantemente remoendo todas aquelas coisas, você, quando vai dormir, você já está mais tranquilo. Quando você reduz a emissão do cortisol e de outros hormônios que provocam estresse, você, quando vai dormir, já está mais descansado. Então, é uma terapia que você faz para você mesmo, independente de qualquer outro profissional. Você não precisa de um psicólogo para fazer isso. Você, muito menos, precisa de um guru para fazer isso. Você pratica 2 vezes ao dia. E quando você diminui o seu estresse do dia, você vai melhorar o seu sono.
Esse é um dos principais e imediatos resultados da meditação diária, a melhoria da qualidade e do padrão do sono e, consequentemente, dos sonhos. Mas é tão simples assim, essa técnica, assim, para quem quer fazer todos os dias? Tão simples. Porque é difícil, às vezes, a gente, se distrair, mesmo que esteja fazendo alguma atividade, esquecer, né, de algo que aconteceu, ou criar alguma expectativa de algo que vai acontecer. Como isso é possível? Então, aí que tá. É uma prática da intenção. É uma prática de você realmente, enquanto você medita, você abstrair do passado e do futuro. E tem uma série de técnicas a serem aplicadas para isso, né? É o que a gente chama de plena atenção, viver o momento presente. Isso é vital para a vida da gente e é tão simples como eu estou te falando, uma vez que você começa a praticar. Vamos dizer assim, você gosta muito de fazer ginástica. Bom, você pode continuar fazendo a sua ginástica que só vai te fazer bem. Mas se você aliar a sua prática, e você precisa se dedicar a isso. Não adianta você dizer, eu vou começar hoje e não fazer. Ou começar hoje e não fazer amanhã. É igualzinho tomar um remédio que você precisa tomar pro resto da vida. Não é? Mas as consequências são imediatas. Os resultados são imediatos na sua vida. E você pratica isso daí como se você fosse fazer ginástica. E você precisa de um ambiente tranquilo, que normalmente a gente está cercado de pessoas, né? No trabalho, às vezes mesmo em casa, você precisa estar sozinho nesse ambiente para conseguir esquecer tudo isso? Eu diria, não, esquecer também provavelmente você nunca vai completamente, mas quanto ao ambiente onde você precisa estar, eu diria que no começo da prática você precisaria, pelo menos até o seu cérebro começar a adquirir isso daí como padrão do seu dia a dia, você precisaria realmente estar num lugar sem movimento nenhum e principalmente sem barulho. Mas eu vou lhe dizer, outro dia a televisão estava ligada, a cadela pulou no meu colo, minha mulher estava lá se arrumando para sair, estava toda aquela bagunça e ainda assim eu consegui fazer uma sessão de meditação completa. Mas eu pratico há muitos anos, né? De 17 minutos. 20. De 20 minutos. Outro dia a gente estava passeando, os amigos estavam vendo uma casa, eu estava sentado na sala daquela casa, meditando. E não precisa ser uma sessão completa, você pode fazer micro sessões de meditação, onde você sentar. Já meditei em aeroporto, já meditei em ônibus, já meditei em rodoviária, enfim, mas no começo você realmente precisa impor à sua mente essa prática. E como normalmente você escolhe o momento que você vai fazer isso, Daryl? É pela ocasião mesmo ou não? É no momento que você se sente à vontade? As micromeditações é na hora que eu estou sentado, eu falo assim, é uma boa hora para refletir. Eu sento e medito. Mas eu tenho a prática já, né? Então, normalmente 20 para 7 da manhã e 5 e meia da tarde são os meus horários dourados, né? Isso varia por pessoa. A pessoa encaixa no esquema na hora que der. No meu caso, é 2 vezes por dia, já se tornou praticamente, eu diria, um vício meu, a prática, né? Então... E o livro? Como é que a gente faz para ter acesso ao livro, conseguir o livro? O que eu fiz foi acompanhar a era da modernidade, né? E eu me encaixei na plataforma digital. A única plataforma literária no Brasil que ainda cresce mais ou menos, porque de modo geral o povo não lê, a única plataforma que cresce mais ou menos ainda é a digital. Então é um e-book que a gente chama, né? É um livro digital. Ele está disponível em todas as principais livrarias brasileiras. Livraria Saraiva, Livraria Cultura, disponível pelo Amazon.com, pelo Amazon.com.br, está disponível pela Kobo. Basta entrar em qualquer uma dessas livrarias e digitar I minúsculo, eu, e já vai aparecer lá na seção de livros digitais. Basta clicar, ele vai pedir para você pagar, é claro, e depois você já baixa para o seu computador, para o seu tablet, para o seu telefone celular, onde você se sentir mais confortável lendo. Essa é a tendência moderna, né? E eu resolvi, fora que é ecológico, né? Porque você não está desperdiçando recursos naturais com a impressão de um livro. Então está disponível nas principais livrarias do Brasil. E aí na obra você explica sobre a meditação e principalmente sobre a técnica de meditação para quem prefere, digamos, adotar esse estilo de vida, porque acaba sendo estilo de vida. Na verdade, o livro, eu não gosto de dizer que ele é isso, mas ele traz uma série de receitas, né? A minha receita pessoal, como foi que eu mudei?
E quem me conhece de 10 anos atrás, quem me vê hoje, vê pessoas diferentes, literalmente, por causa e como resultado de um processo que eu fiz na vida, e nós todos precisamos pensar nisso. A gente precisa repensar quais são as nossas prioridades. Então, meu livro trata de meditação também como uma ferramenta para melhora de vida. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo ali é mostrar qual foi o roteiro que eu segui para sair do desespero da corrida de ratos, do estresse contínuo, que é o dia a dia da maior parte das pessoas no planeta todo. 90% das pessoas se consideram estressadas. Eu cheguei a um limite. E quando eu cheguei a esse limite, eu disse, não, preciso parar isso. Então eu mostro a receita que eu usei para mudar de tal forma a minha vida que eu me tornei, de muitas formas, irreconhecível pelas pessoas mais para frente, né? Depois da eliminação de um monte de coisas. Falo como mudar de cosmovisão, como reaprender a respirar. Falo, então, depois da meditação. E é todo um conjunto de coisas que acontece para a gente, que a gente precisa prestar bem mais atenção. Porque, como diz um psiquiatra chamado Augusto Cury, você foi o mais produtivo durante toda a sua vida, sim, mas você quer ser também o mais produtivo no leito do hospital? Então, ou a gente tira o pé do gás, ou é o que vai acontecer com a gente, num curto prazo, inclusive. O estresse gera ansiedade. A ansiedade leva à depressão, que é a terceira mais prevalente doença do mundo. A Organização Mundial de Saúde acredita que até 2050 será a segunda. Hoje perde apenas para doenças coronárias, para o câncer. Acredita-se que vai perder apenas para doenças coronárias em 2050. Porque nós nos tornamos animais condicionados à necessidade do dia a dia. Olha, a nossa ouvinte pede para não ser identificada, mas ela conta aqui que o irmão dela tinha depressão e tentou o suicídio. Depois disso, eu sonhava com ele se afogando, mas sempre no final do sonho ele conseguia emergir. Uma noite ele não emergiu. E uma semana depois ele faleceu. Queria saber de você se era um aviso. Pareceria que sim. Como a gente não conhece o sonhador ou a sonhadora em questão, é difícil de você conseguir fazer uma afirmação 100% segura que era um aviso. Mas pelas circunstâncias todas, pela condição em que o irmão já estava e pela coincidência em termos temporais, me parece bem provável que era, sim, um aviso que a coisa ia acontecer. Eu não acho que era um aviso dizendo assim, você pode prevenir isso, não. Porque as pessoas mapeiam a sua própria vida e seu próprio destino de muitas formas, né? Então eu não acho que ela precisa ou deva sentir culpa nisso. Mas eu acho que sim, era uma premonição do que estava por vir. Isso é muito comum, né? Todos nós temos sonhos que trazem pra gente um futuro próximo e às vezes um futuro bem distante. E eu ainda vou além e digo que todos nós sabemos precisamente até a própria data da nossa própria morte. Então, são circunstâncias da vida e eu acho que a premonição ou a precognição são parte dela. A Maria Aparecida de Santos, o leigo precisa conhecer pelo menos uma técnica. A teoria está ótima. Pede para você uma dica prática. E aí a entrevista fica perfeita. São várias as técnicas possíveis de você, e eu imagino que a pergunta seja relacionada à meditação, né? Uma das técnicas é a repetição mental durante um período de 10, 15 ou 20 minutos, dependendo da pessoa, de uma palavra. Muitas vezes as palavras são de origem indiana, né? Vem do sânscrito, mas não precisa ser. A repetição mental de uma palavra. Muito comumente utilizado é o mantra Om, né? Isso é muito comum. Você liga a televisão e você vê gente meditando, repetindo o mantra Om. Consiste essencialmente de você sentar num lugar tranquilo, normalmente com os pés plantados no chão, com as costas eretas, e repetir mentalmente esse mantra por 20 minutos. E a pessoa perceberá que ao longo desta meditação, às vezes o mantra desaparece, às vezes ele se torna mais longo, às vezes ele se torna mais curto, e constantemente a mente da gente é invadida por pensamentos.
Então, quando você tem o pensamento, e toma consciência que você está tendo esse pensamento, você retoma a repetição do mantra. No começo da experiência, vai parecer para você que os 20 minutos não acabam nunca, né? Então, o ideal é que você comece com períodos menores de meditação, 2 minutos, 3 minutos, e vai aumentando com o tempo. Tem gente que hoje, com muita experiência, passa 1, 2 horas meditando sem o menor problema, né? Mas sempre mantendo em mente que a técnica básica é a repetição de um mantra durante aquele período de tempo. Mas existem outros tipos de meditação igualmente curiosos, que se chamam de plena atenção, por exemplo, e uma que eu acho muito pitoresca e pratico ocasionalmente é a meditação que se faz caminhando. Só que não é um caminhar e olhar as árvores. É um caminhar prestando constante atenção nos seus passos. Esquerda, direita, esquerda, direita. E quando você perceber que você está pensando, você para e você repete para você mesmo. Pensando, pensando, pensando. E aí você retoma o passo. Esquerda, direita, esquerda, direita. E é isso que você faz durante 10 a 20 minutos. E você vai perceber logo que de repente você está trazendo de fora para dentro e de dentro para fora você mesmo, pela plena atenção. Então, de fato, a instrução é uma coisa legal no começo. Você tem alguém que te instrua no começo, é um negócio bastante interessante. Mas se você entrar no YouTube e digitar lá técnicas de meditação, você vai ter 1 milhão de vídeos que mostram para você quais são os passos iniciais que se deve dar. E é simples e funciona para todo mundo. A Marisa Cardoso, ela é de São Vicente. Tive um sonho várias vezes, parecia uma sequência, e a bem da verdade, um dia apareceram alguns números nesse sonho. Achei que eram números de Mega Sena, acabei jogando na Mega Sena e não ganhei. Para minha surpresa, dei de cara com um problema familiar. Foi exatamente no dia e hora do falecimento do meu irmão. Tem a ver? Foi um aviso? Foi, sem dúvida. E é engraçado como a mente da gente, a consciência da gente funciona nessas horas, né? A primeira coisa que eu recomendaria para alguém que sonhasse com números é jogar em Mega Sena mesmo. Custa nada, quer dizer, vai te custar o valor da aposta, né? Mas o que voltaria disso, se realmente aqueles números fossem os corretos, seria incrivelmente bom para sua vida, ou pelo menos te traria uma felicidade transitória. Por alguns meses você estaria extremamente feliz, e por alguns meses, logo depois de alguns meses decorridos disso, você ia estar com os mesmos problemas que você tinha antes. Mas de toda forma, sempre que eu ouço alguém relatar um sonho, eu falo, quais são os diversos aspectos que você deve usar para interpretar? Joga na Mega Sena urgentemente, leva esses números para lá na casa lotérica e faz a sua fé. Por outro lado, o que mais a gente pode tirar desses números que você sonhou? Será que são relacionados a um evento traumático passado? Será que eles são relacionados a um evento futuro? Agora, dito isso, se alguém dissesse para mim, olha, eu sonhei e vi um relógio lá, né, meio-dia, não sei o que lá, pode significar morte? Eu diria provavelmente não, né? Então, é muito pessoal e muito relacionado ao momento da vida da pessoa, né? Meu pai teve um sonho fantástico desse tipo. Ele via a minha avó subindo a escadaria de uma estação de trem. E na ponta dessa escadaria tinha lá o relógio marcando, se eu não me engano, 10 horas da manhã. E estação de trem, e trem nos Estados Unidos significa, para as pessoas de modo geral, morte, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos. Se você sonha com um trem, é simbólico de morte. Afinal das contas, antigamente os corpos eram levados de uma cidade para outra, para velório, transportados por trem. Então a pessoa sonha com trem, muito comumente é morte. Ele olhou no relógio, ele viu que era 10 horas da manhã e aí ele calculou. Bom, ela vai morrer às 10 horas da manhã, e minha avó estava em estado terminal. Correu até a casa dela, pegou a roupa com a qual ela queria ser enterrada, não sei o que, e voltou. Deu 10 horas da manhã, ela não tinha morrido ainda. Morreu exatamente às 2 da tarde. Então ele viu aquele número e ele associou. Aí ele fez os cálculos. Bom, era 10 horas da manhã na cidade onde ela nasceu. Era 2 horas da tarde no Brasil. Um fuso horário dava essa diferença exata de 4 horas. Então, às vezes é possível de você interpretar. Meu pai viu esses números, né? Mas quase nunca é.
principalmente para questões tão abstratas como o momento exato da morte de uma pessoa. Agora, é importante destacar que não adianta você sonhar, lembrar do sonho no dia seguinte e interpretar você mesmo o teu sonho, né? Não, aí tem, que tá, não. Tem que ter uma procura, uma ajuda, alguém que entenda, que possa explicar esse sonho a ele. Acho o seguinte... Você sonhar com cobra, sinal que você vai ser picado? Não, mas será que é sinal de traição também? Então, provavelmente, também mas não tem sei. Alguém precisa ajudar a interpretar, né? Será que é a cura de uma doença? Porque, afinal das contas, o antídoto, né? O veneno faz também um antídoto. Acho que a pessoa é capaz de interpretar sozinha uma vez que ela aprende o idioma. É como você dizer assim, o chinês não significa nada. É lógico, para mim realmente chinês é igualzinho chinês, ou grego, para mim é como se o cara estivesse falando grego. Mas uma vez que eu começo a fazer um treinamento e aprendo as palavras que compõem o chinês, que seriam ideogramas, né? Uma vez que eu começo a entender as palavras em grego, então daí eu mesmo posso interpretar aquele idioma. Sonhos são um idioma. Eles são transmitidos a nós por um sistema pré-verbal baseado em imagens. Mas são palavras. Então, uma vez que eu entendo aquelas palavras, eu posso dispensar de um profissional. Talvez eu precisasse de uma orientação no começo, né? Mas com os anos passando, a gente se torna bastante proficiente no entendimento dos nossos próprios sonhos. Héctor Brumas. Sou santista roxo e sonhei que o Santos estava sendo eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo. E eu estava na Vila Belmiro assistindo o jogo. É um sonho ou é um pesadelo? No caso de você ser roxo, torcedor roxo, eu diria que isso é um pesadelo, sim. Só que o que eu diria também para a pessoa é, o que é nesse momento que você mais teme como um grande desastre para a sua vida? Está relacionado ao futebol? Será? Será que está relacionado à possibilidade de o Santos perder para o São Paulo? Ou será que neste momento da sua vida você está passando uma dificuldade que está te intimidando e incomodando? E você diz assim, se eu perder essa partida na minha vida, então eu vou entrar em depressão, eu vou ficar chateado, enfim. Né? Então eu diria, vá além do sonho que você tem, literalmente. Passa a procurar a ideia que talvez seja relacionada a outro aspecto da sua vida. Recentemente eu ouvi um relato até de uma pessoa da minha família que todos os dias ela sonhava com alguém da família que tinha falecido, que já tinha falecido, durante vários dias com pessoas diferentes. E não necessariamente pessoas da família, mas pessoas próximas. Isso depende de um contexto para a gente saber realmente o que significa, Daryl? Sem contexto eu acho muito complicado de você levar a qualquer entendimento. Porque muito comumente as coisas do dia a dia que formam o sonho da gente. Eu diria que a pessoa que andou tendo esse sonho recorrente com diferentes pessoas que já faleceram, deveria estar procurando dentro dela mesmo por diferentes aspectos dela que já morreram. O que é que aquela pessoa que morreu simboliza para mim no meu sonho e na minha vida? Então, quais são os aspectos daquele indivíduo que refletem na minha personalidade? Este aspecto da minha personalidade morreu? Se esse aspecto morreu, eu tenho como trazer de volta à vida? Ou eu quero trazer de volta à vida? Aí você contextualiza. Nesse momento da sua vida, o que está morrendo? O que em sua vida, simbolizado pela morte dessas pessoas, está morrendo? Dificilmente é um sonho físico, com a morte física. Mas pode ser um processo de morte emocional, de morte espiritual, de morte de relacionamentos. Né? Isso sim eu acho mais vital que a pessoa analise. O que é na minha vida que está me incomodando a ponto de eu estar sonhando com outros que já morreram? Que na verdade, Daryl, tudo que a gente sonha, muitas vezes símbolos, que nem a gente falou de animais, né, da cobra, existem vários significados dentro desse sonho e que é preciso levar em consideração um contexto da nossa vida hoje. E por que aquele símbolo específico aparece naquele momento específico, naquele dia específico? Né? Por exemplo, se eu sonho com peixe, eu estou sonhando com trabalho e dinheiro. Porque desde moleque eu criei peixes ornamentais e vendi para os meus amigos no melhor estilo capitalista. Então peixe para mim significa dinheiro, portanto, e dinheiro não vem por prêmio de Mega Sena para mim porque eu não jogo. Então peixe tem que simbolizar trabalho. Se eu estou lá pescando num rio e não tem nenhum peixe mordendo a minha isca, não tem trabalho para entrar. Entende? Então realmente é contextual e é individual. A maior parte dos símbolos da pessoa são exclusivos da pessoa. Alguns não, alguns são universais.
Mas aí a gente tem que tentar debulhar isso daí dentro do sono da gente e dos sonhos da gente para tentar entender. E aí, mesmo com a ajuda de um profissional, a pessoa precisa passar para esse profissional não só o que ela entende, mas como que está a vida dela hoje para tentar compreender tudo isso? Porque senão são imagens sem significado nenhum. Sem contexto nenhum. Sem um contexto, uma palavra pode significar 10 coisas ao mesmo tempo. Os esquimós têm 32 palavras para definir as diferentes fases do gelo e da neve, por exemplo. Mesma coisa com os sonhos. Aquela palavra sem um contexto dificilmente vai significar alguma coisa. E aquela palavra sem um contexto pessoal, menos ainda. Por isso, que se a pessoa estiver em consulta com um psicólogo ou psiquiatra, alguma coisa desse tipo, ele sempre vai investigar o que é que está acontecendo na vida da pessoa naquele momento. Alguns seguindo uma linha freudiana, outros seguindo uma linha junguiana, outros seguindo uma linha mais universal, né? Mas eu insisto em dizer, depois que você aprende o idioma, você não precisa mais deles. E aí isso pode te ajudar totalmente nas coisas da sua vida, seja no trabalho. Bom, influenciar de alguma forma nos dias de hoje. Vai trazer resolução. O que a gente chama em inglês de closure, que é o fechamento, né? O closure é o fechamento. Quando você finalmente percebe o que simboliza aquilo, não só resolve, mas você não sonha mais. Então, é total. A compreensão e a resolução. E olha, às vezes instantaneamente. Quando você percebe, acaba.